Então, dada essa introdução de variáveis lógicas, a gente entra nas tabelas verdade, que é a maneira de descrever como um circuito lógico vai funcionar, como vai ser o comportamento das saídas em função do comportamento das entradas. Então, aqui a tabela verdade ela vai ser composta de colunas que vão representar as entradas. Então, aqui eu tenho duas entradas e uma saída ou mais de uma saída, dependendo do funcionamento do meu circuito lógico. Nessa primeira parte das entradas, eu vou montar de forma que me forneça todas as combinações possíveis. E aí eu vou ter o resultado para cada combinação dessa. Como é que eu faço então para saber quantas linhas eu vou ter nessa tabela verdade? A definição ela parte dessa equação aqui, em que L maiúsculo é igual a 2 elevado a N minúsculo. E N minúsculo, nesse caso, é quantidade de variáveis. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho que N minúsculo vai ser igual a 2. Porque eu tenho duas variáveis de entrada. Então, eu vou ter L igual a 2 ao quadrado, que vai me dar 4 linhas na minha tabela verdade. Nesse segundo caso aqui, eu tenho N igual a 3. Então, eu vou ter L igual a 2 elevado ao cubo igual a 8 linhas de combinações. E esse terceiro caso, eu tenho N igual a 4, que vai me dar L igual a 2 elevado à quarta igual a 16 combinações possíveis. E aí, como é que eu faço para montar uma tabela dessa? A parte das entradas, ou seja, esse pedaço da esquerda da tabela, dividido por essa coluna aqui cinza, ela sempre vai seguir o mesmo padrão. Essa coluna mais próxima da saída vai ter sempre o seu estado lógico variado, linha a linha. Então, eu sempre começo com 0 e nessa coluna mais próxima da saída, ela vai variar a cada linha. Então, começo com 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até preencher todas as linhas. A segunda coluna à esquerda, ela vai variar a cada duas linhas. Então, eu vou ter 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Então, aqui varia a cada uma linha, aqui a cada duas linhas, e esse aqui vai variar a cada 4 linhas. Continuando, eu vou ter que, na quarta coluna à esquerda, isso aqui vai variar a cada 8 linhas. Se eu tivesse mais uma coluna à esquerda, ia variar a cada 16 linhas. E ela segue esse comportamento. Então, aqui nesse exemplo 1, pede-se para descrever o funcionamento dos circuitos abaixo utilizando tabelas verdade. Então, eu tenho circuito 1, circuito 2 e circuito 3. No circuito 1, eu tenho uma fonte, corrente contínua, duas chaves, chaves A e chave B, e uma lâmpada que é o que vai ser acionado. Nesse caso, seguindo esse raciocínio, eu tenho A e B vão ser minhas entradas, A e B, e eu tenho aqui, vou chamar minha lâmpada de L e a minha saída. Então, se eu considerei A e B como minhas entradas, eu tenho que N minúsculo é igual a 2. Se N é igual a 2, eu vou ter L igual a 2 ao quadrado igual a 4 combinações, ou seja, 4 linhas na minha tabela verdade. Então, minha saída, coluna mais próxima da saída vai variar linha a linha, começando de 0. Então, aqui eu tenho 0, 1, 0 e 1. A esquerda da primeira vai variar agora a cada duas, 0, 0, 1 e 1. Então, como é que eu sei agora quem vai ser essa coluna L? Nessa coluna L eu tenho o seguinte: 0 vai ser quando a chave estiver aberta e 1 quando essa chave estiver fechada, que vem lá daquela tabela de sinônimos de nível lógico alto e nível lógico baixo. E na saída, quando essa lâmpada acender, nível alto, quando ela estiver desligada, nível baixo. Então aqui eu tenho o seguinte: nessa primeira situação, as duas chaves estão desligadas, então minha lâmpada também está desligada. Segunda combinação, chave A aberta, chave V fechada. Como o circuito está em série, não passa corrente. Desligada,
Terceira combinação, o inverso da combinação 2, também não acende. E esse aqui só vai acender quando as duas chaves estiverem fechadas. Circuito 2 eu já tenho agora 3 chaves e também somente uma lâmpada. Então aqui eu tenho N igual a 3. Então meu L vai ser 2 ao cubo, 3 entradas, igual a 8. E minha tabela verdade vai ter 8 linhas. Então com 8 linhas, primeira coluna, à esquerda da saída, começa com 0, vai variar linha a linha. 0, 1, 0, 1. Segunda coluna, a primeira coluna à esquerda, DC, varia a cada 2. E aqui vai variar a cada 4. Funcionamento dessa chave. Minhas 3 chaves elas estão em paralelo. Quando as 3 estão abertas, então não passa corrente, logo não acende a lâmpada, que é a primeira combinação, 0. Se as chaves estão em paralelo, se eu fechar uma delas, qualquer uma, eu tenho que a corrente vai passar por elas e vai acionar a lâmpada. Então, segunda combinação diz que eu fechei C, lâmpada acende. Terceira combinação, fechei B, lâmpada acende. Quarta combinação, fechei B e C, ela continua acesa. Observando o restante das combinações, fecho só A, fecho A e C, fecho A e B e fecho as 3, em todas elas a lâmpada vai acender. E no circuito 3, aqui eu já tenho uma chave A, uma lâmpada L, um resistor R. Nesse caso, elementos de controle, eu só tenho um, que é a minha chave A. A chave R, ela não tem função de controle. A função dela é limitar a corrente que vai passar pelo circuito. Mas ela não tem função de controle, ou seja, ela não abre e fecha circuito. A única variável de entrada, que é o que a gente considera como variável de controle, vai ser A. Então aqui eu tenho N igual a 1, que vai me dar L igual a 2. Então, minha tabela verdade, eu vou ter entrada A, saída L, 2 linhas, A começando em 0, variando uma linha, 1. Então, eu tenho essa estrutura aqui para esse circuito. Considerando esse circuito, eu tenho quando a chave está aberta, ou seja, quando o nível lógico aqui é 0, qual é o caminho que a corrente faz? Ela sai da fonte, passa pelo resistor, segue na lâmpada e fecha o circuito, ou seja, minha lâmpada está acesa. Considerando então, quando eu fechar a chave A e que esse trecho aqui tenha resistência nula, isso aqui vai gerar um curto-circuito. Toda a corrente então vai fazer esse caminho, ficar somente nessa malha. E aqui eu vou ter que minha saída, quando a chave estiver fechada, é 0. Então aqui eu tenho o exemplo 2, perguntas em relação aos estados desse circuito que foi feito. Então é só verificar lá para cada combinação dessa. Item A. Qual é o estado da saída para o circuito 2 quando todas as entradas forem iguais a 1? No circuito 2, todas as entradas igual a 1, eu tenho que a saída é alto. Então aqui eu vou ter 1. Repita o item A para as entradas sendo A1, B0 e C igual a 1. Então, no circuito 2, a gente viu que a única situação em que a saída é 0 é quando todas as chaves são 0. Então, aqui também vai ser 1. E quantas linhas deve ter uma tabela verdade para um circuito com 5 entradas? Aqui é só aplicar a expressão N igual a 5. Então, o meu L vai ser igual a 2 elevado a 5, que vai me dar 32 linhas. Aqui no exemplo 3, eu já tenho uma situação mais elaborada. Monte a tabela verdade de controle de um sistema de iluminação que funciona da seguinte maneira. Existe um relé fotoelétrico para que as lâmpadas L só sejam ligadas quando escurecer. E dentro aqui do parênteses eu tenho o funcionamento desse relé, que eu vou chamar de R. Quando for igual a 1 é porque está escuro. Quando for igual a 0 é quando há luz. O relé fotoelétrico é um sensor de luminosidade, que é o que a gente utiliza na iluminação pública e em algumas fachadas, iluminação de áreas maiores, que quando estiver escuro, ele aciona o circuito de iluminação.
O item 2 diz: um sensor de movimento é utilizado para ligar as lâmpadas quando houver movimento no ambiente, sendo S igual a 1 quando houver movimento e S igual a 0 quando não houver. Existe interruptor mestre que liga as lâmpadas independentemente do sensor ou do relé. Se o interruptor estiver fechado, vai ser igual a 1 quando for ligado e 0 quando ele estiver desligado. E há um disjuntor geral que controla toda a alimentação do circuito. D é igual a 1 quando estiver acionado e D é igual a 0 quando estiver desacionado. Ou seja, quando o disjuntor estiver fechado, eu tenho alimentação na minha instalação. Quando ele estiver aberto, está tudo desligado. Então, nesse caso, cada item desse aqui é uma entrada. Então, eu tenho aí N igual a 4, que vai me dar L igual a 16. E aí a gente tem a tabela desse funcionamento. Então, a primeira coisa aqui é montar as variáveis de entrada. Então, eu tenho primeira entrada à esquerda da saída. Então, aqui vai variar linha a linha. 0, 1. Segunda coluna à esquerda vai variar a cada 2 linhas. Terceira coluna, variar a cada 4. E aqui vai variar a cada 8 linhas. Com essas informações aqui de combinação, a gente vai preencher como é que vai ser o funcionamento desse sistema de iluminação. Aqui no primeiro, com todas em 0, eu tenho relé em 0, ou seja, tem luz do ambiente, não tem movimento no meu sensor, meu interruptor está desligado e o disjuntor, que é o de controle principal da alimentação, ou seja, se ele estiver desligado, não importa a condição dos demais, o circuito de iluminação não vai ligar. Quando ele tiver 0, a iluminação é 0. Partindo desse princípio aqui, ou seja, sempre que o disjuntor estiver desligado, eu posso já afirmar que o circuito vai estar também desligado. Quando ele está ligado, aí eu tenho que avaliar as outras condições. Então aqui eu tenho, o disjuntor está ligado, mas o interruptor está desligado, não tem presença e tem luz solar. Então, meu sistema de iluminação está desligado. Essa combinação aqui eu tenho disjuntor ligado, meu interruptor mestre também está ligado. Então, independente dessa situação, meu sistema de iluminação está ligado. Aqui eu tenho disjuntor ligado, interruptor desligado, então eu tenho que avaliar as outras condições. Interruptor desligado, mas tem presença no ambiente, então esse circuito vai ligar. Disjuntor ligado, interruptor ligado, não importa isso aqui, ele está ligado. Disjuntor ligado e eu tenho que estar escuro, ou seja, o relé mandou o sinal para acender a iluminação. Então aqui é 1. Disjuntor ligado, interruptor ligado, 1. Disjuntor ligado, tem sensor de movimento e está escuro, também é 1. E a última condição aqui, todo mundo é 1. Então, o meu sistema vai estar ligado.